Hoje é 25 de novembro de 2020, uma quarta-feira, são 9 horas e 57 minutos. Este escrevinhador tem hoje notícias boas e notícias más a comentar. Prefere, entretanto, deixar fixada uma nota dramática, mas também repleta de comicidade, porque a embaixada da China, com aqueles olhinhos puxados, reagiu com bastante agressividade à notícia posta por aí nas redes sociais pelo filho de Eduardo Bolsonaro, no sentido posto por Eduardo de que a China estaria praticando espionagem no Brasil quanto à chamada sigla 5G. Os chineses acentuaram que, segundo o jornal, inclusive, a relação amistosa entre os países, Brasil e China, estariam sendo conspurcadas por declarações infames. Essa notícia saiu das redes depois, mas o rapaz há de se entender com os chineses, lembrando-se de que ele é filho do presidente da República e se quando tomando uma atitude dessa natureza, a conduta dele interfere, evidentemente, no comportamento do pai e vice-versa. As peculiaridades sanguíneas são assim. Em outros termos, a China e eles hão de se entender ou não, mas o Brasil precisa sim ter relações boas com aqueles cidadãos de olhos oblíquos. O chinês hoje disputa com os Estados Unidos da América a saber qual dos três significa a prioridade entre os maiores países do mundo: China, Rússia, Estados Unidos da América do Norte, da América. O Escriba tem um livro aqui sobre inteligência artificial, em que se afirma que brevemente a China há de ultrapassar os Estados Unidos da América no capítulo correspondente à chamada inteligência artificial. Consta por aqui, inclusive, que a China está mandando uma nave à Lua, para recolher amostras lunares a 2 metros de profundidade. Seja como for, aquilo há de ser disputado daqui a uns tempos, a saber quem ou quantos mandam a nossa Lua, que já foi palco de expressivas manifestações românticas nos ditos episódios de lua cheia. Eles vão de se entender, mas o Escriba não quer classificar ou rememorar coisas negativas neste dia 25 de novembro, quarta-feira, próximo ao Natal, às 10h03 da manhã agora. Prefere examinar uma foto de primeira página posta no Estadão quanto a um casal que pratica uma viagem longa pelo Brasil inteiro num motorhome, num motorhome. Por sinal que um trailer muito bonitinho, acoplado a um carro de porte médio. Isso lembra ao Escriba o passado remoto da mocidade,
quando este escrivinhador de direito penal tinha seus 40 anos, quiçá 40, 42 anos, 3 filhos pequeninos e recém-viúvo. Perdera Ana Maria pouco tempo antes. E decidiram, então, purgar aquela solidão e a tristeza, alugando um motorhome, que era enorme, por sinal grande. Para puxá-lo, esse escrivinhador comprou um automóvel grande também, 8 cilindros. 8 cilindros. Era uma máquina muito resistente e muito potente para sugar aquele apartamento sobre rodas numa subida de serra. Era alguma cidade praiana que a família Tristonha, aliás, ia visitar. Os filhos quiseram levar o cachorrinho. Quiseram levar o cachorrinho. E junto ao cachorrinho veio um estagiário que este escriturário tinha. Chamava-se Luiz Carlos. Era absolutamente anormal aquele menino, porque falava o japonês, falava o russo, falava o inglês, falava o francês, era poliglota. E tinha várias habilidades e era extremamente desligado das realidades do exercício da advocacia, tanto assim que um dia este escrivinhador mandou o menino despachar uma petição com o presidente do Tribunal de Justiça, faz 42 anos isso. Ele foi e voltou com a petição despachada. Este escriturário de direito penal lhe perguntou se tinha acontecido alguma dificuldade para conseguir o despacho. Ele disse: não, doutor. Eu entrei lá, era um lugar muito grande e eu atravessei aquele espaço todo, o presidente estava sentado a uma mesa lá na frente, foi aquele espanto coletivo, porque não estavam acostumados a que alguém entrasse lá, mas o presidente, no fim das contas, deu um riso meio contrafeito e despachou a petição, está aqui. O Luiz Carlos simplesmente invadira o plenário do Tribunal de Justiça no meio de uma reunião também coletiva. Invadiu aquilo tudo e levou a petição a despacho. O velho desembargador teve paciência, uma paciência inclusive que o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal não teve com o advogado que interferiu em condição assemelhada num dos julgamentos da Suprema Corte. Mas o antigo desembargador despachou sim aquela petição. Então o Luiz Carlos foi junto. Alugaram aquela motorhome enorme, puseram-se dentro do carro, porque o acessório precisava subir vazio, quiçá, e foram ascender a uma serra. Foram ascender numa serra em direção ao litoral. Aquilo parou no meio do caminho. Parou no meio do caminho, os freios empacaram, travaram. E ficou a família mais o cachorrinho em diagonal, no meio da serra. E este escriba, ao olhar aquilo tudo, desesperado, porque aquilo não andava. Então um dos filhos, talvez ou o próprio Luiz Carlos teve a ideia de amassar uma banana e colocar sobre as sapatas dos freios traseiros a fim de desmascarar
aquele impedimento a que o carro se movimentasse. E conseguiram chegar do outro lado da serra. 3 dias depois voltaram, depois de mandarem consertar aquilo tudo. E o escriba devolveu a motorhome, a loja que a alugara, ou que o alugara, empunhando um pedaço do freio de mão, enferrujado, aliás, nas mãos para negociar com o locador ou a redução do preço ou a não cobrança de preço algum pela locação, que foi, no fim das contas, o resultado que chegaram todos. Mas foi uma experiência muito esquisita e muito complicada também, porque é preciso, em circunstâncias iguais, que o acessório, ou seja, aquele trailer que é puxado pelo carro, inclusive o próprio carro, esteja em perfeito estado e rebrilhando de novos, porque aquilo vem cheio de defeitos. E quem não for especialista em fazer curvas e dar as marcha-rés adequadas, não deve dedicar-se a tanto. Essa foto que saiu no Estadão de hoje lembrou isso tudo a este antigo escriba. É um trailer de porte médio e é um automóvel também que não é dos maiores. E é um casal ali muito alegre, cujos nomes este escriba não há de dizer, mas um casalzinho gostosamente encostado ao automóvel a afirmar: viram como nós conseguimos ter algum prazer e alguma comodidade no meio dessa pandemia toda? Façam como nós. Então, o aconselhamento: façam sim, como o casal bem posto, mas com muito cuidado e, se possível, com um pouco também de aprendizado sobre como dirigir esse binômio, carro e trailer, porque as manobras são ao contrário ou são em direção oposta àquela que se quer atingir numa marcha a ré. Não é fácil, não. Mas foi um episódio que deu para matar um pouco, ou reduzir um pouco a tristeza do abandono da mãe dos meus filhos. Dito isto, e em se percebendo que esse escriba hoje está, assim, com vontade de ter um transcurso feliz no meio dessas complicações todas, dito isto, vamos fechar o jornal, dar as felicidades a esse casal e que continuem nesse transcurso gostoso pelas cidades históricas do nosso país. Dito isto, este escriba fecha o jornal e volta ao trabalho, comportando-se então como um vetusto especialista que precisa comportar-se sim ou ter uma conduta fechada, ríspida, discreta, sem um sorriso maior ou sem demonstrar que desfruta gostosamente pela vida que lhe resta. E lá na VO.